Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça. Você é o nosso muito bem-vindo a mais uma meditação. Hoje nossa meditação tem como tema o grande caminho e está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 5 e 6, que diz: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O filósofo Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele disse: O grande do homem é ele ser uma ponte e não uma meta. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. E é justamente isso que Cristo fez ao se apresentar a Tomé e aos demais discípulos. Cristo, em nenhum momento, apontou para si como o objetivo final da obra. Ele se mostrava como um caminho, uma ponte que nos levaria a quem de fato deve ser a nossa meta. O filósofo nos mostra que neste mundo, nossa glória é ser um mero caminho por onde as pessoas possam ter acesso a esta meta, que neste caso é Deus. E ele ainda acrescenta: eu só amo aqueles que sabem viver como que se extinguindo, porque são esses os que atravessam de um para o outro lado. Observe que ele ama aqueles que sabem viver como que se extinguindo. Cristo viveu em prol da revelação da verdade, pois ele era e é a verdade e a vida que se revela na carne, à medida em que ele se coloca na condição de servo obediente. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não cometeu o erro de Adão, que se julgou ser Deus e assim cometeu o erro de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo pretensioso ao ponto de se colocar como a fonte do conhecimento no lugar de Deus. Cristo, ao contrário de Adão, ele se coloca como homem, e como homem foi obediente até o fim, como se vivesse consciente que a vida que ele tinha estava se extinguindo, e mesmo assim insistia em sua jornada, sem que fosse demovido do seu destino, mesmo que isso resultasse na sua própria morte. Mas essa extinção não foi em vão. Ela não ficou sem um resultado, e o resultado está nas palavras de Cristo, que ao falar de si mesmo como sendo um caminho, ou seja, uma passagem pela qual todos precisamos percorrer para chegarmos ao outro lado, encontramos com o nosso eu, que é o que Nietzsche quis dizer como sendo um acabamento. Em outras palavras, a autossuperação do homem natural, do ser corruptível, do qual Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essas palavras de Paulo não estão para além da vida, isso não está para um futuro eterno, mas isso está para o agora, os dias de hoje, pois a imortalidade e a incorruptibilidade são alcançadas ainda nessa vida, e foi justamente Cristo responsável por nos dar essa possibilidade, pois ele se tornou o nosso caminho. O homem precisa ser autossuperado. Isso só é possível por meio de Cristo, que desconstrói as pretensões dos homens que se julgam deuses de si mesmos. Se de fato compreendemos o Evangelho de Cristo, entenderemos que Cristo é o acesso a Deus, que só pode ser obtido quando assumimos o compromisso de sermos também caminhos, pontes que dão acesso a Deus. Então, sejamos caminhos que levam outros a serem novos caminhos em Cristo, Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.